Na chamada super quarta-feira, o Banco Central do Brasil e o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, ambos mantiveram as taxas de juros inalteradas. O que está por trás do paradoxo brasileiro que a dívida continua crescendo? O que essas decisões dos bancos centrais afetam a nossa moeda, o preço dos ativos, as oportunidades que estão debaixo de nossos olhos? Vamos entender todas essas correlações. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e atuo há 19 anos no mercado financeiro. A ideia desse canal é trazer reflexão, para depois vocês, com dados, fatos e números, tomarem melhores decisões. E claro, eu deixo o QR Code na tela para que fale com a minha equipe e comigo diretamente a respeito de alocações, tanto no Brasil como fora. Se esse vídeo te ajuda a refletir, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo. Pois bem, hoje foi a chamada super quarta-feira. O que é super quarta-feira? Quando coincide as decisões de políticas monetárias dos Estados Unidos e do Brasil. E ambos mantiveram as taxas de juros inalteradas. Rapidamente, vamos falar dos Estados Unidos. Eles mantiveram as taxas entre 3,5% e 3,75% ao ano. Lá tem esse range entre as taxas. O comunicado de Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, foi que a inflação ainda está fora da meta de 2% do Banco Central americano. Portanto, as tarifas ajudaram a elevar o preço, o que é uma inflação mais benéfica, segundo disse Jerome Powell, mas que as condições mostram que, na decisão dele e de um grupo do colegiado, apesar de não ter sido unânime a decisão por lá, foi de manter, ou seja, continua como está. Com isso, o diferencial da taxa de juros entre os Estados Unidos e o Brasil permanece a mesma coisa. O que quer dizer o diferencial de juros? Quanto maior a diferença entre as taxas de juros entre os dois países, pode ser entre vários países, mas nesse caso analisando entre Estados Unidos e Brasil, significa que faz mais sentido o chamado carry trade, ou seja, tomar um empréstimo nos Estados Unidos a taxa de juros mais baixas e aplicar aqui no Brasil a taxa de juros mais alta. Se o diferencial entre elas é maior, há um claro benefício pelo chamado carry trade. Você toma dinheiro lá e aplica aqui, ganhando esse diferencial de taxa de juros. Com isso, há uma entrada maior de dólares, uma oferta maior de dólares no mercado nacional e, por conseguinte, o real se aprecia. Quando o diferencial entre os dois países diminui, o carry trade fica menos benéfico. Portanto, há uma saída de dólares ou uma entrada menor de dólares e o real tende a se desvalorizar. Portanto, dessa forma foi mantida a taxa de juros e o diferencial entre eles. A decisão dos Estados Unidos saiu às 3h30 da tarde, a do Brasil sempre sai por volta das 6h30. Quando os Estados Unidos mantiveram a taxa de juros, ainda estava aquela dúvida no mercado se o Banco Central brasileiro cortaria ou manteria a taxa de juros. Quando o Federal Reserve manteve, nós vimos o real se desvalorizar. Ele chegou a bater 5,22 no dia de hoje e depois, quando saiu a decisão de política monetária do Brasil, ele voltou e fechou em 5,19. Por quê? Porque, como eu falei, a taxa de juros se manteve naquele diferencial entre os dois. Vale lembrar que nós olhamos também o chamado DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta das 6 principais moedas no mundo. E há uma clara depreciação do dólar. Não vejo uma hiperinflação no dólar, nem o dólar se tornando uma moeda completamente inflacionária. Não é isso. Ou seja, as pessoas podem estar trocando o dólar, mas não de maneira estrutural. Há uma diversificação, mas o dólar segue sendo a moeda amplamente aceita mundialmente e que liquida grande parte das negociações no mundo. Nesse gráfico nós vemos que o dólar realmente vem perdendo valor, mas um ponto importante é que no acordo de Mar-a-Lago, ou seja, no plano de governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, ele fala abertamente que quer um dólar mais fraco para trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos e claramente depender menos das importações, principalmente da China, que é, obviamente, o seu inimigo nessa nova Guerra Fria que vivemos atualmente. Como é que os Estados Unidos podem depender de importação de produtos
de um país que é considerado o seu principal inimigo. Portanto, a depreciação do dólar está nos planos de Donald Trump e também uma taxa de juros mais baixa. O paradoxo é que ele quer um dólar mais fraco, mas obviamente que o dólar se mantenha como a moeda hegemônica mundialmente. Ou seja, há aí uma briga geopolítica que o Brasil pode se favorecer, ou melhor, o real pode se favorecer, isso abrir caminho para cortes futuros na taxa de juros do Brasil. Porque um dólar mais fraco e uma taxa de juros mais baixa, que é bem provável que os Estados Unidos continuem cortando a taxa de juros em algum momento, já cortaram algumas vezes, mantiveram agora, mas continuar num certo grau de intensidade, até porque Donald Trump vem batendo e muito no Federal Reserve, o que é ruim. Ele quer intervir através de suas falas duras, chamando inclusive Jerome Powell de imbecil, de idiota, de ignorante, etc. Ou seja, uma independência dos bancos centrais. Eu sou contra a existência de banco central, mas já que ele existe, ele deve ser sempre independente da política. Mas de qualquer maneira, um dólar mais fraco favorece a diversificação de moedas em países emergentes. Veja, por exemplo, o mercado da Colômbia, do México, da Indonésia, do Brasil tem subido forte e isso traz um fluxo para esses países. E o Brasil, por exemplo, já teve uma entrada de fluxo de estrangeiros na Bolsa em 2026 que corresponde à metade do que o gringo trouxe para o Brasil em 2025. Estamos falando de capital de curto prazo, mas a gente está vendo a Bolsa subindo, ou seja, uma entrada de dólar favorece uma apreciação do real, uma moeda mais forte significa preços mais controlados abre espaço para que o Banco Central Brasileiro corte a nossa taxa básica de juros, a Selic, que hoje eles mantiveram em 15%. Inclusive, no comunicado, o Banco Central Brasileiro falou que em março é bem provável que comece a fase de cortes por volta de 0,25 pontos percentuais. Deve ser se as condições forem mantidas como agora. Essa manutenção da taxa Selic de 15% no Brasil ela foi unânime, ou seja, todos os diretores do Banco Central, além do presidente Gabriel Galípolo, optaram por manter essa taxa. E vale lembrar que hoje a composição desse colegiado já é de maioria de indicação de Lula. E eles mantiveram a taxa de juros inalterada pela 5ª vez consecutiva. E nós vemos uma crítica muito branda da Gleisi Hoffmann e nenhuma do Lula, ou quase nenhuma. A diferença de quando era o Roberto Campos Neto, que eles batiam, inclusive, com palavras ali bastante agressivas. A taxa de 15% é a maior dos últimos 20 anos. Foi a 5ª manutenção consecutiva e vale lembrar que vivenciamos o 2º maior aumento de alta. Em março de 2021 a agosto de 2022, a Selic subiu 11,75%. Agora, de setembro de 24 a junho de 2025, ela subiu 4,5 pontos percentuais e foram mantidas agora por 5 reuniões consecutivas do Banco Central. Vale lembrar que em 2020 e 2021 a Selic foi a 2%, a menor taxa da história do Brasil, e claramente aquilo foi um excesso. Difícil julgar agora, afinal estávamos na pandemia, mas me pareceu realmente um excesso e as taxas de juros depois subiram como um foguete, como falamos. Mas o importante também é frisar que na época que a Selic era 2%, as taxas de juros do cartão de crédito eram da ordem de 250% ao ano. Agora que a Selic está em 15%, as taxas de juros são de 450% ao ano. Ou seja, mesmo baixando a taxa Selic, os empréstimos pessoais, os empréstimos de empresa, os juros do cartão de crédito, do rotativo, do cheque especial, continuam estruturalmente altos. Ao baixar a taxa de juros de 15% para 14%, para 13%, não importa, o Brasil precisa mudar estrutural e mudar a mentalidade, porque custo do crédito é elevado por baixa concorrência nos bancos, dificuldade de entradas no novo mercado, 5 bancos controlam 80% do crédito, legislação, um emaranhado de regras burocráticas, população altamente endividada, portanto inadimplência mais alta, e um governo que concorre pela disponibilidade do crédito. Como o governo gasta muito mais do que ele arrecada,
ele toma esse dinheiro emprestado que poderia ser emprestado pelos bancos para a população. E os bancos, claramente, e é óbvio isso, preferem emprestar para o governo, que tem um risco menor do que a população altamente endividada e mais inadimplente. Portanto, o governo concorre pela disponibilidade de crédito, sobra menos crédito disponível para a população, taxas de juros muito mais altas. Ou seja, é a mentalidade do brasileiro que precisa mudar, que o Estado ele é um emaranhado de regras, composto por pessoas com nome e CPF que querem manutenção do projeto do próprio poder. Para isso precisam de mais burocracias, mais regras que dificultam, em última instância, as quedas de juros reais na economia real, e não apenas uma Selic que cai de 15 para 14 para 13, e não cai porque o governo gasta muito mais do que arrecada, e essa mentalidade de um Estado inchado, um Estado grande, quem paga é a população mais pobre e precisa ser alterada. Além do mais, o governo estimula a população a se endividar. Desde 2007, quando baixou o IPI das linhas brancas, geladeira, fogão, se endividem, tomem crédito, consumam, comprem. Ele fala a mesma coisa agora. Quando aprovou a isenção do imposto de renda até 5 mil, ele falou: comprem uma televisão para assistir a Copa do Mundo. É a única forma que o PT sabe governar, com as pessoas se endividando e consumindo. E isso puxa o PIB para cima, mas a população se endivida, o Estado se endivida e essa conta chega. Ela costuma chegar 15, 20 anos depois e agora está chegando. Veja, o nível de endividamento das famílias brasileiras está próximo a 80% e, obviamente, é um recorde. Além do mais, o recorde de inadimplência também vem atingindo e, consequentemente, tudo isso puxa os juros para cima. A América Latina, segundo a Fitch falou, tem apresentado melhoras na sua relação dívida-PIB, menos o Brasil. Mais um ente endividado, que é o Estado que a gente vem falando bastante. Inclusive, o Brasil deve apresentar o maior déficit fiscal na América Latina em 2026. Tudo isso tem a ver com a taxa de juros alta, a Selic alta, que acaba puxando todas essas taxas de juros na economia real, como eu falei, que impacta, obviamente, a população no dia a dia. Hoje saiu mais um dado interessante que linka tudo isso que estamos falando. A dívida pública federal cresceu 1,8% de novembro para dezembro. Isso significa que ela atingiu 8,6 trilhões de reais. Desses 8,6 trilhões, 300 bilhões são dívidas em dólar, o resto dívida interna, e isso é um colchão, obviamente, de segurança para o Brasil. Veja, a dívida pública federal cresceu 18%, mais do que na pandemia, e registra a maior alta desde 2015. Qual é a justificativa do governo? Que ela cresceu por conta dos juros altos. E voltamos toda a pergunta: por que os juros são altos? Porque o governo gasta mais do que ele arrecada, ele compete pelo crédito. Um ente endividado como o Estado faz com que os investidores que aceitem financiar o governo exijam taxas de juros mais altas a um prazo mais curto, que pressiona toda essa dívida. É impressionante. E segundo os dados oficiais, apenas em 2023, já no governo Lula, os gastos reais desse governo cresceram 12%, já descontados a inflação. Se levarmos em consideração os 3 anos atuais de Lula 3, a média de crescimento dos gastos governamentais é de 10% ao ano, já descontada a inflação. Portanto, não tem nada a ver com os gastos financeiros por conta dos juros. Claro que pressiona, só que os juros são altos para conter a inflação, uma vez que o governo pisa no acelerador para gastar mais e o Banco Central precisa puxar o freio de mão, senão a inflação sai do controle por completo. Vale lembrar que o IPCA é um emaranhado de números que dificilmente explica a realidade do brasileiro no dia a dia. A inflação está 4,5% ao ano, ok? A metodologia tem uma composição de alimentos, de energia, que são preços administrados pelo governo, transporte, que tem preços administrados pelo governo, gasolina, que tem preços administrados pelo governo. Tudo isso fica muito mais fácil de mostrar um rearranjo dentro do número oficial de inflação, mas o brasileiro médio está altamente pressionado quando vai ao supermercado. Isso fica muito claro. Reparem nesse gráfico, a alta da dívida pública federal, na comparação ano após ano, superou o crescimento da pandemia. É simplesmente impressionante o que nós estamos vivendo. E a dívida PIB já atingiu 80% do PIB, quando a média dos países emergentes é de 60% do PIB.
Ou seja, nós temos uma dívida muito mais alta do que a média dos emergentes e, como a Fitch falou, que eu acabei de mostrar, devemos ter o maior crescimento dos gastos na América Latina e o maior déficit fiscal no ano de 2026. Mas continuando os dados que saíram da dívida pública federal de 8,6 trilhões, há uma clara deterioração dessa dívida, porque o prazo médio da dívida caiu de 4,1 anos para 4 anos. Isso significa que a cada ano vence 25% da dívida, dos 8,6 trilhões. E o custo médio dela subiu de 11,69 para 11,85 na média, o que significa que o governo tem que, para fechar suas contas, captar dinheiro, emitir mais dívida e cada vez mais pagando taxas de juros maiores a um prazo mais curto. E não adianta falar que é a Selic. Se o governo baixa a Selic, ele tem que captar dinheiro através das taxas de juros negociadas no mercado de longo prazo. E essas taxas são negociadas por livre oferta e demanda. E se a qualidade do endividamento, claro, o endividamento piora, a qualidade da dívida ainda piora mais, o governo se vê obrigado a pagar taxas de juros maiores a um prazo mais curto, caso contrário, ele não consegue atrair investidores dispostos a financiar a dívida. Sim, a demanda pela dívida brasileira ainda existe maior do que a oferta. É uma notícia importante, não vejo possibilidade no curto prazo de o governo dar calote na dívida. Eu tenho comprado bastante título público, acho que teremos uma mudança do governo e, portanto, há um prêmio nessa curva de juros importante, assim como ativos da Bolsa que eu tenho falado. Deixa o QR Code na tela de novo para que a gente fale a respeito disso. E vale lembrar que 50% do total dessa dívida é pós-fixada. Portanto, ela é atrelada à Selic, diferente de países desenvolvidos, onde, apesar da crise da dívida de todos os países que eu tenho falado, já Estados Unidos, Reino Unido, Japão, França, na iminência de um problema seríssimo, esses países emitiram grande parte do estoque da dívida a uma taxa pré-fixada. Portanto, você tem uma previsibilidade. Aqui no Brasil, 50% da emissão ela é pós-fixada e o estoque da dívida ela é atrelado à taxa de juros. E para piorar, as análises do governo é que em 2026 a dívida feche em 10,6 trilhões. De 8,6 saiu, suba para 10,6 trilhões apenas em 2026. Percebe porque o governo quer juros mais baixos? E ao longo do tempo ele tenta intervir no Banco Central, o mesmo que vem acontecendo nos Estados Unidos, vale dizer, apesar do governo de direita. Mas ele não quer cortar gastos porque estamos em ano eleitoral, ele acelera e o Banco Central precisa puxar a taxa de juros. Ou mudamos a nossa mentalidade de que o Estado ele é realmente prejudicial, uma vez que ele te dá 5 e toma 10 sem que você perceba, com crédito mais caro, por conta da burocracia e dos gastos públicos e também da inflação, ele te dá 5 e toma 10 sem que você perceba, ou mudamos essa mentalidade ou continuaremos sendo estruturalmente um país de juros mais altos e pagaremos cada vez mais com a deterioração do nosso poder de compra. Pense nisso, reflita, seguimos.